a mexer com a gente. Olha a injeção que a gente está recebendo. Olha a injeção. Agora, quero terminar essa palavra. Com a segunda razão. A segunda razão porque a palavra profética gera esperança. A segunda razão é a seguinte: uma palavra profética muda sua realidade externa. Uma palavra profética muda a sua realidade externa. Então olha só, nessa primeira fase aqui da ministração, você viu que a mudança, a palavra profética muda a realidade interna. Então internamente, quem está aberto para receber já está recebendo o ajuste. Amém? Já recebeu o ajuste. Está sendo tudo ajustado. Tudo ajustado, tudo arrumado. Tudo ajustado, tudo arrumado. E da onde surgiu essa palavra, apóstolo? Desse versículo 1. Mas eu não vi. Porque você não leu a entrelinha. Você não leu o espaço branco. A Bíblia a gente tem que ler toda. Tem que ler toda. Tá? Não adianta ler a Bíblia só um pedaço, tem que ler todo. Então tem linha, tem entrelinha, tudo tem que ser lido. Mas a entrelinha eu não consigo ver. Ora, o Espírito Santo vai te mostrar. Amém? Então, quando Eliseu disse para aquele general, ou melhor, o general disse para Eliseu: ainda que Deus mude tudo, ainda que Deus abra as comportas do céu, a situação não vai mudar. Quando ele diz isso, ele se fechou. Ele não deixou a palavra entrar. Se a palavra não entrou, ela não arrumou nada dentro dele. Ele continuou triste, sem esperança. Se a palavra não entra em você hoje, você continua triste, sem esperança. Vai sair do mesmo jeito. E com uma diferença, um atestado de óbito na mão. Esse óbito que eu estou falando não é físico. Eu estou falando de um óbito de esperança, de sonho, né? De conquista. Porque às vezes, não tem jeito, está tudo acabado, não tem. Então você está determinando isso. Foi o que o general falou. Nem que as janelas, as comportas do céu abrissem, ia mudar. Não vai mudar nada, tudo vai ficar desse jeito. Vamos morrer nessa quarentena. É isso que ele falou. Não foi? Então não ajustou nada. Mas muitos ali receberam. Aí ajustou tudo. E ficaram na expectativa de receber. Na expectativa de ver. Então, é isso. Sabe que é muito fácil não receber palavra profética. Sabia disso? É muito fácil. É só você chegar e se fechar. A palavra não vai entrar. Acabou. E você continua como estava. É muito fácil. Sabe o que é difícil? Receber a palavra profética. Porque Deus não vem pessoalmente dar a palavra profética, senão você receberia na hora. Sou eu, Deus. Estou uma palavra para você. Pode falar, Senhor, que eu estou recebendo agora. Ou se Deus mandar um anjo, tu vê claramente, com asa, com luz, com não sei o quê. Opa, na hora. Agora é um homem. Mas sabe por que Deus faz isso? Deus faz isso para testar a nossa fé. Sabe, Deus falou para Elias assim: Elias, você está numa situação difícil. Aí no Querite, no rio, um riachozinho já secou. Não tem mais água para você beber. Não tem mais comida. Sua situação está difícil, Elias. Jezabel está querendo te pegar. Mas é o seguinte, eu resolvi o seu problema. Eu estou providenciando uma solução para você, Elias. Você vai ter que andar um pouquinho, porque está lá numa cidade chamada Sarepta. Tem uma mulher lá, que ela vai resolver o seu problema. E foi Elias. Quando chegou lá, quem é que ele encontra? Uma mulher, uma viúva pobre, morrendo já, sem comida, não tinha nem comida direito para ela. Aí, Elias, como era alguém que a palavra profética entrava com facilidade, Elias chegou e recebeu a bênção que Deus tinha para ele através daquela mulher.
e ao mesmo tempo liberou uma palavra profética para ela. Ele disse assim: olha, traz primeiro para mim, faz o bolo e traz primeiro para mim, e o que sobrar, você come aí com seus filhos. E pode ficar tranquila, porque enquanto tiver fome na terra, seca na terra e fome, a sua panela de farinha não vai se esvaziar e nem sua botija de azeite. E a mulher recebeu aquela palavra de esperança, porque isso era para o futuro. A mulher podia se fechar: não, eu não recebo essa palavra de um homem, eu não recebo essa palavra, e depois vai acabar e nós vamos morrer. Eles iriam morrer. Se ela não assinasse, se ela não obedecesse a palavra do profeta, que foi uma palavra profética, não foi? Mas qual é a definição de uma palavra profética? Palavra profética é a palavra de Deus proferida por um homem ou mulher, né? Para o ser humano. Então, se ela não recebe, ela iria comer. O que ia acontecer? Ela iria comer e no outro dia morrer. Não foi isso que ela falou que ia acontecer? Nós só temos um pouquinho de comida, vamos comer, depois vamos morrer. Ou seja, o óbito já está na mão de todos. Quando Deus chega com a palavra profética, Ele chega para anular o óbito. Eu quero dizer para você que o óbito está sendo anulado na sua vida e na sua casa. Receba! Receba! Porque aquele general assinou óbito: você verá, mas não comerá. E quando veio a bênção, sabe que ele foi atropelado e morreu. Isso, aquela mulher, a mulher disse para Elias: nós vamos comer, só temos isso para comer e depois morrer. Ele falou: vai lá e faz, traga primeiro para mim, porque não vai faltar na sua casa. Então ela recebeu uma palavra, ela estava com um atestado já de óbito prontinho. Ela mesmo falou que ia morrer, ela mesmo falou. Mas recebeu aquela palavra que faria, teoricamente, até morrer mais rápido, porque ela ia ter a coisa para comer. Se ela passasse primeiro para ele, então ia morrer antes ainda. Quando você recebe uma palavra profética, quando um profeta se levanta e manda uma palavra para você, você está sendo visitado por Deus para o óbito ser anulado. E não é só óbito físico, é óbito de sonhos. Sabe, aquilo que você sonhava e já não sonha mais. Ah, morreu meu sonho, não tem mais expectativa de nada. Esses óbitos estão sendo removidos hoje. Você ainda vai crescer muito, vai prosperar muito, vai viver muito. Amém? Porque a palavra profética está chegando. Não importa. Se você estiver preso, recebendo essa palavra profética, não importa. Porque quando você recebe essa palavra, você é liberto por dentro, e essas grades é questão de tempo. Porque o que Deus tem para você, essas grades não vão impedir. Mas se você não recebe primeiro por dentro, você está mantendo o seu óbito. Então aquela mulher dá primeiro para Elias aquela comida. E não faltou comida na casa dela. Todos os dias, todo o período de seca e de fome, ela teve a farinha e ela teve o azeite. Amém? Quando se recebe palavra profética, óbito é anulado. E para ficar claro que Deus estava falando disso, o filho dela depois morre e Elias ressuscita. Quando você recebe uma palavra profética, óbitos são anulados. Quero dizer para você que óbitos estão sendo anulados em todos os níveis. Óbitos de emprego, de futuro, de filhos, de tudo. De casamento, de tudo. É a palavra profética. Falei no início aqui que Deus vai te dar uma chave poderosa. Tem gente que já recebeu a chave já. Amém? Tem gente que não vai esperar nem o final. No final aqui, nós vamos hoje. Olha, queridos, no final, nós temos uma palavra profética, como acontece em cada culto aqui, de entrega da chave. Nós temos uma palavra profética hoje no final, que nós vamos declarar, uma oração profética, que nós vamos declarar, que você vai ver, virão coisas para a sua vida,
Sabe quando um caçador de tesouro vai no fundo do mar e acha lá um galeão lá espanhol, cheio de ouro dos espanhóis do tempo antigo? Sabe? Então, o que vai acontecer hoje aqui no final, que você vai entrar lá no profundo e vai trazer à tona riquezas tremendas que você nem imagina para a sua vida. Então aguarde. Isso vai acontecer hoje. Hoje estamos recebendo tanto. E eu digo para você que está em casa, isso é porque estamos aqui da igreja, desse lugar consagrado, ungido, abençoado. E isso é porque tem intercessores aqui, você não está vendo, mas tem intercessores aqui, louvores. Então tudo isso formou esse espaço tremendo para a gente receber tudo que a gente está recebendo. Não vem me jogar num depósito não, que você não vai ter palavra profética, a não ser se Deus colocar. Se Deus colocar no depósito, homens não. Se o homem me colocar no depósito, cessa a palavra profética. Vou para o depósito, não tem palavra profética. Se Deus mandar ir para o depósito, vou para o depósito, tem palavra profética. Se colocar no depósito, será como Israel lá na Babilônia. Pendura as harpas nos salgueiros. Não tem adoração, não tem palavra profética através do louvor. Amém? Fica o recado aí para as autoridades, que não estão nem aí para isso. Mas pelo menos você vai estar orando, porque você sabe, palavra profética, eu tenho que estar aqui. Amém? Uma palavra profética muda a realidade externa. Você se lembra do propósito do aprisionamento? O propósito do aprisionamento é ir matando a pessoa por dentro aos poucos, cozinhando aos poucos. Sabe? A pessoa vai definhando, a minha vida não anda, a minha vida não sai, eu estou com essa vida amarrada, e a pessoa vai sendo... Isso é um propósito do confinamento. Tá? Aí vem a palavra profética e tira a pessoa desse estado, arranca isso de dentro dela e coloca a esperança. Agora, uma palavra profética, ela muda também o que está do lado de fora. Então eu quero dizer para você que não só por dentro você vai mudar, o que está acontecendo na sua vida vai mudar, o que está de ruim vai mudar. Eu aproveito aqui para lançar uma palavra profética sobre o nosso mundo e em especial sobre o nosso país. O que está acontecendo aí fora, essa dificuldade toda, esses problemas todos, gente morrendo, sendo contaminadas, hospital que não é feito, e dinheiro que some, e essa situação toda, essa realidade toda, nós profetizamos que vai mudar. Amém? Então nós já contribuímos daqui, profetizando bênçãos sobre o Brasil e sobre o mundo. Porque há muitas pessoas, escutem isso, há muitas pessoas torcendo para que o Brasil vá de mal a pior, tá? Infelizmente, há muitas pessoas querendo que o Brasil afunde. Então, nós profetizamos que o Brasil se levantará. Amém? Que o Brasil sairá melhor e mais forte. Nós profetizamos isso, em nome de Jesus. Mas, vamos pensar agora também na realidade externa da nossa própria vida. E nós vamos ver que Deus tem maravilhas. E eu quero falar aqui de quais são essas maravilhas que acontecem quando a palavra profética é liberada, e essas maravilhas geram esperança. Elas geram esperança. Então, a primeira maravilha, olha só, como é que está a sua vida? Como é que está? O que está acontecendo? O que está difícil? Porque você recebeu essa palavra até agora, falou da coisa interna. Você vai está recebendo essa injeção aí de esperança, está tendo ânimo, está se levantando, está sonhando, tudo bem. Mas, e do lado de fora está uma situação difícil. O que vai acontecer com a minha vida do lado de fora? Então, vai acontecer maravilhas. Amém?
maravilhas vão acontecer. E a primeira maravilha é que os céus se moverão. Os céus se moverão. Querido, isso é esperança. Você tem esperança de que os céus, eles vão se mover na sua direção? Você tem esperança de que alguma coisa vai acontecer? Olha só, qual a definição que eu dei, o conceito que eu trouxe hoje no início sobre quarentena? Qual foi o conceito de hoje? Cada semana eu trago um conceito. Qual foi o conceito de hoje? Uma quarentena só termina quando acontece uma ação sobrenatural, não é? Lembra disso? Sobrenatural. Algo que vem de fora. Então, isso significa que os céus têm que se mover. Se os céus não se moverem, nada vai acontecer na sua vida do lado de fora. Eu quero dizer para você hoje, que se você recebe uma esperança interna, comece a se alegrar, porque os céus começarão a se mover na sua direção. Os céus começarão a se mover. Aí vão acontecer coisas. Por que eu coloquei aqui maravilhas? Porque vão acontecer coisas maravilhosas. Se prepare para acontecer coisas maravilhosas na sua vida. Você vai andar, vai virar uma esquina e uma coisa maravilhosa vai acontecer. Você vai dormir, vai acordar, vai receber uma notícia de que uma coisa maravilhosa está acontecendo. Porque os céus começam a se mover. Nenhuma situação difícil termina sem que os céus se movimentem. E o que faz os céus se movimentarem? E quando ele se movimenta, isso gera uma esperança dentro de nós. Nós temos esperança que os céus estão se movendo. E quando os céus se movem, mais esperança ainda nós ficamos. Porque se os céus estão se movendo, coisas tremendas vão acontecer. O que faz os céus se moverem? Palavra profética. Palavra profética. Está aí o versículo 1 quando diz: ouçam a palavra do Senhor. Amanhã, aí ele diz o que vai acontecer amanhã. Então tudo que está escrito aí, as coisas vão ser vendidas mais baratas, que era o problema que estava acontecendo, né? Não tinha nada para comprar e o que tinha era muito caro. Então eu chamo isso de amanhã todas as coisas vão mudar. E agora eu mudo um pouquinho essa frase aí final. E como diz Eliseu, amanhã, por volta dessas horas, tudo vai mudar, porque os céus já estão se movimentando. Amém? Então, quando uma palavra profética é lançada, os céus começam a se movimentar. Olha, tem gente que pensa em lutar para conseguir, lutar. Alguns conseguem, outros não, sabe? E quem consegue, às vezes lutou tanto que quando consegue já está tão, né, fragilizado, ou então teve que sacrificar tantas coisas, né? Porque é o esforço humano. Mas quando os céus se movem, você vira a esquina e se encontra com a maravilha. Amém? Quando os céus se movem, tudo é facilitado. Tá? Então, a primeira maravilha que acontece é que os céus se movem. E onde vemos isso? Vemos que, sabe, que era uma quarentena, né? Que o exército inimigo estava cercando Israel. E o que aconteceu naquela noite, depois que Eliseu liberou a palavra profética? Os céus se movimentaram e eles escutaram. Você pode ler essa história toda aí no capítulo 7. Eu não vou ler o texto para não tomar muito tempo aqui. Você pode ler, eu já li em outras mensagens aqui, já entrou na primeira mensagem, né? A introdução dessa série, eu li esse texto completo. E você vai ver que o inimigo estava lá, bem estabelecido. Acampamento, um exército muito forte, um destacamento muito poderoso, com armas muito potentes, com comida à vontade. Por que eles tinham comida à vontade? Por que o inimigo tinha muita comida? Porque eles foram não para atacar Israel, derrubar a fortaleza, matar as pessoas. Eles foram para fazer quarentena. Então quarentena
é algo calculado pelo inimigo para fazer as pessoas do lado de dentro definharem, morrerem aos poucos, morrer primeiro emocionalmente, porque a primeira morte que acontece é emocional, é o desespero, pânico, depressão, ansiedade, e a pessoa começa a ser consumida. Tem gente que pode até pensar assim: não, eu estou passando por essa quarentena e não está acontecendo nada comigo disso. Mas eu não estou falando dessa quarentena. Pode ser que essa quarentena não te afete em nada, né? Está lá, está em casa esperando, vai lá, compra as coisas, tô ok. Mas tem pessoas passando por muitas situações e nem se dá conta que é por causa de uma quarentena espiritual, algo que cercou ela e ela não consegue sair daquilo ali. Como ninguém falou que aquilo é uma quarentena, ela acha que não é nada demais, que é da cabeça dela, que é da emoção dela, vai no médico ali, vai numa coisa ali. É quarentena, querido. Eu estou usando quarentena como uma força de expressão aqui. Eu não estou falando dessa aí do Covid, não. Embora há pessoas que pessoas muito fragilizadas, estão sofrendo com essa. Então, essa palavra é para você também. Mas se esse negócio aí do Covid não está te afetando em nada, como é que está a sua vida? Como é que anda a sua vida? Como é que é a sua estrutura emocional? Como é que é o seu dia a dia? Como é que são os seus sonhos? É muito confuso, eu tenho problema daqui, dali, a minha vida não anda aqui, as coisas não funcionam. Está cercado! Então recebe a palavra profética que muda não só a realidade interna, muda a realidade externa. Eu quero dizer para você, profeticamente, que essa realidade externa que você tem vivido, já até se acostumou com ela, vai mudar se você receber essa palavra profética. Amém? Vai mudar. Por quê? Porque maravilhas vão acontecer na sua vida. Qual a primeira maravilha, apóstolo? Os céus vão se mover. Então, o inimigo que estava bem estabelecido lá no seu acampamento, daqui a pouco começou a ouvir um exército de anjos. Deus liberou, os céus se moveram, e Deus liberou um exército de anjos. E os anjos marcharam, e o som da marcha dos anjos era um som tão forte, tão poderoso, e que eles ouviram claramente no acampamento, e ouviram em cima deles. Eles falaram: vem aí um exército. E eles disseram, e não é só um exército não, é pelo menos uns 3 exércitos. Está lá escrito, depois você vai ler. 3 exércitos. 3 exércitos estão marchando com cavalos, carros de guerra. É algo tão poderoso que nós, que somos apenas um destacamento, que ali não estava o exército todo da Síria, estava um destacamento poderoso, mas um destacamento. 3 exércitos estão aí, e nós temos que sair daqui, senão nós vamos morrer, não tem tempo de pegar nada. Então eles saíram, largaram tudo, e eles fugiram. Você sabe dessa história. Então a realidade começou a mudar. Agora lembre-se que teve a palavra profética de Eliseu: amanhã a realidade vai mudar. Para uma realidade mudar, os céus têm que se mover. Para essa realidade externa na sua vida complicada, então você está acostumado com ela, quer ficar com ela? Ok, mas se você não se acostuma com ela, se você quer mudar essa realidade externa, então crê na palavra profética, os céus começam a se mover, e a realidade vai mudar. Uma realidade difícil como essa que você está vivendo, só muda se os céus se moverem. E os céus só se movem se houver uma palavra profética e se você crê na palavra profética. Amém? Glória a Deus. Olha que coisa tremenda. Então qual é a segunda maravilha? A segunda maravilha é que o inferno recuará e restituirá. O inferno recuará e restituirá. Porque toda quarentena espiritual, toda prisão espiritual, todo confinamento espiritual, toda amarra espiritual, todo atraso espiritual vem do inferno. Por isso espiritual.
Por isso que eu não estou falando dessa quarentena aqui do vírus aí. Estou usando como exemplo para alguma coisa. Mas eu estou falando da sua vida. A sua vida é maior do que isso que está acontecendo. Talvez você tenha problemas maior do que o que está acontecendo. Sabia? Tem muita gente que tem problemas maiores do que esse problema da quarentena do coronavírus. É ou não é verdade? Eu estou ou não estou falando para muita gente que tem problemas maior do que esse coronavírus? Eu quero dizer para você que este problema maior, que você deve estar pensando assim, como é que o apóstolo descobriu isso? Como é que ele sabe exatamente o que eu estou pensando? Isso é o Espírito Santo de Deus. Você tem problema maior. Então esse problema maior, e daqui a pouco eu vou te provar ele, e provar o que eu estou falando, esse problema maior está sendo resolvido também. Amém? Esse problema maior está sendo resolvido. Por quê? Porque é o inferno que se levantou. E o inferno, olha a maravilha que vai acontecer. O inferno vai ter que recuar e vai ter que te restituir. Ele vai recuar e vai restituir. Olha, você não imagina o quanto você poderia ter e não tem. O quanto você poderia ser e não é. O quanto você poderia fazer, mas não faz. Então hoje, a partir de hoje, com essa poderosa chave da esperança, Deus vai começar a trazer para você, e você vai começar a ter o que você não tem, mas deveria ter tido, vai começar a ser o que você não é, mas deveria ter sido, e vai começar a fazer o que você, nunca fez, mas já deveria ter feito. Vai acontecer uma restituição tão grande, mas só quem recebe se alegra. Só quem recebe se alegra. Só quem recebe. Aleluia, aleluia. Hoje vai ser, a partir de hoje, isso está acontecendo no mundo espiritual, gente. Quando Eliseu deu aquela palavra, nada aconteceu. Quando Eliseu deu aquela palavra, todos ficaram ali na sala, o general foi para a casa dele tranquilo, foi dormir, tudo continuou, a quarentena, tudo continuou como estava. Só que os céus estavam se movendo. Chegou um comando no céu, e chegou um comando para o comandante daqueles batalhões angelicais. Atenção, batalhão X, se formar. Cavaleiros, soldados, se formar, porque tem uma missão. Chegou uma palavra profética aqui, e já começou o céu se mover, e os nossos batalhões vão descer, e vão passar sobre Samaria hoje, nessa madrugada. Passar com uma marcha forte, essa é a missão. E o inimigo se desesperou e saiu. E a missão era fazer o inimigo recuar e obrigar o inimigo a restituir o tempo de perdas. Porque enquanto Israel ficou naquele confinamento, não pôde plantar, não pôde colher, não pôde vender, houve perda de vida, pessoas morreram. Toda a quarentena gera perdas de vida. Olha essa quarentena que a gente está passando, quantas pessoas perdendo a vida, sabe? E quem que vai pagar por isso? Quem que vai pagar por isso? Então, pessoas que perderam a vida ali, pessoas perdendo bens, pessoas empobrecendo, foi algo terrível de perdas. Mas quando a palavra profética entrou, o inimigo, o inferno, teve que recuar e teve que restituir tudo que ele levou. Então eu quero dizer para você, há muito tesouro no fundo desse mar. Hoje vai vir à tona para sua mão. Há muita coisa que você devia ter tido, não tem, devia ser e não foi, devia fazer e não fez.
E essa restituição Deus está falando conosco aqui desde o Pentecoste. Desde aquela palavra de quinta-feira. Daqui a pouco, daqui a uns dias, ela vai estar no YouTube, na Provisão TV, a festa de Pentecostes. Não deixe de assistir e receber. Tem uma irmã nossa aqui, que nós tivemos, teve um dia que assim que começou, a ordem de quarentena começou, era o último dia praticamente da gente se reunir. Quantos se lembram? Nós lançamos aqui, fizemos a oração da proteção total, não foi? A oração da proteção total. E eu não sei se foi nesse dia da oração da proteção total, ou se foi um outro momento de oração aqui. Eu sei que a determinada irmã não estava aqui. Eu acho que, não sei se foi nesse dia, acho que não, foi no dia do copo com água, né? Foi um outro dia. Teve uma oração, teve um copo com água para tomar depois, um ato profético. E a nossa irmã não estava aqui e não assistiu. E estava doente, acamada. E no outro dia foi falado para ela. E ela então assistiu lá a gravação no canal Provisão TV. E tomou a água, colocou a água, recebeu a oração. Inclusive, aqui eu pedi para colocar um copo com água, né? Coloca um copo com água em casa para depois você tomar. Ato profético. Ato profético. E ela falou, colocou uma garrafa. Falou, não coloquei um copo não, coloquei logo uma garrafa. Que aí eu fui tomando o dia todo. Interessante, né? Isso é a fé. Deixa o povo ter fé. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma coisa que ninguém pode impedir que o ser humano exerça é fé, gente. Ninguém. Estamos no século 21, pode vir um século que for. Ninguém vai conseguir destruir a fé. Ninguém vai eliminar Deus. Esquece, isso nunca vai acontecer. Então essa irmã fez, ela colocou 1 litro. E ela creu, ficou boa. Tomou lá os remédios foram passados para ela. E com fé tomou a água. Porque uma coisa não anula a outra, né? Você tem a fé, não precisa da ciência. Tem a ciência, não precisa da fé. Não. Isso é um pensamento muito mesquinho. É muito pequeno. Tudo vem de Deus. Até a ciência vem de Deus, né? Então usamos a ciência. Não precisamos abandonar a fé. Usamos a fé. Não precisamos desprezar a ciência. Essa é a questão de inteligência, não é? Às vezes a pessoa estuda tanto, é doutor em tantas coisas. Não, esse negócio de fé, de ignorante, não sei o quê. Isso é da história. Nenhum povo foi encontrado, nenhum povo, por mais isolado. Ache um povo isolado que não teve contato com civilização, com o chamado homem branco. Ache que ainda hoje existe no mundo. Acha, veja se não tem um sistema de culto lá. Quem ensinou a ele o sistema de culto? Porque se você pegar os homens civilizados, a gente tem sistema de culto. Aí foi lá, conquistou um lugar que tem índios, e aí começou a falar de Deus, e acabou eles ficando com a visão de Deus. Ok. Agora você vai num povo isolado, que vem, sabe, quase que lá das cavernas. Ninguém falou nada, não teve contato com ninguém. E eles têm um Deus que eles adoram, tem um sistema de culto. Então, inteligentes, da onde que veio isso? Isso está cravado na alma do ser humano. Está lá cravado, a necessidade de Deus. Então jamais vão impedir e vão anular a fé. Então essa irmã tomou lá e creu pela fé, ela ficou boa, ficou curada, né? A água, os remédios, ela tomou, amém. Mas eu estou falando isso, por quê? Porque ela fez isso depois que o vídeo chegou. Ela pegou uma gravação. Então, eu quero dizer para você que esta palavra que está sendo liberada aqui, que vai ficar gravada, vai ficar em exposição no Provisão TV, gratuitamente, ninguém paga nada do nosso site. Todos os vídeos, todas as palavras, todos os estudos, mais profundos que sejam, é tudo exclusivamente 100% gratuito, né? Não há nenhuma pagamento, taxa, pedido de nada, tá? Então, e a pessoa vai receber
essa palavra e ela vai ser abençoada ainda. Além de nós aqui hoje, muita gente vai ser abençoado com essa palavra. Então, o inferno, ele vai ter que recuar. Isso Deus nos mostra com aqueles exércitos do inimigo recuando. Vamos embora. Eles fugiram. Eles saíram dali. Só que eles largaram tudo ali. Comida, armas, roupas. Tudo. Era muita coisa. Era coisa de muito valor. E aquilo ali foi a restituição do tempo que eles oprimiram o povo de Deus. Então, queridos, se prepare, porque tem uma restituição para você. Já ouviu falar em restituição? Restituição do imposto de renda e tal. Mas essa restituição é muito maior, porque a restituição do imposto de renda é o imposto que você pagou, né? Não tem nada de roubo ali. Mas a restituição que Deus tem para você é daquilo que lhe foi roubado. Deus funciona assim. Às vezes a gente serve a Deus e não sabe como Deus funciona. Então estou mostrando para você como Deus funciona. O povo de Israel ficou 400 anos no Egito. Não pagaram nada a eles, o tempo de escravidão. Vai trabalhar, aí não vai receber nada. Vamos fazer tijolo. Fizeram tijolo, fizeram pirâmides. Receberam nada. Então não puderam plantar, não puderam colher, vender, crescer, prosperar, sonhar. Foi roubado tudo isso. Posso estar falando com pessoas aqui que têm sido há muito tempo roubado de muita coisa. Você podia ser muita coisa hoje, mas lhe foi roubado. Você podia ter muita coisa hoje, mas lhe foi tirado. Chegou o tempo de Deus, que Deus vai começar a fazer o inimigo restituir. Porque o que Deus nos dá é bênção. O que Deus obriga o inimigo a entregar chama-se restituição. Restituição é o que foi roubado. Então, entenda uma coisa. O que foi roubado seu não é o que você tinha e levaram. É o que você poderia ter tido e impediram você de ter. Olha o que você está recebendo hoje. Olha o que Deus quer fazer com a tua vida. Se você receber essa palavra profética. Que bom que todos estamos aqui dentro recebendo essa palavra profética. Você está em casa sentado recebendo essa palavra profética e não tem aquela agitação toda para tirar a atenção, né? E você está recebendo hoje mais do que palavra profética. Você está recebendo um futuro, algo extraordinário, uma mudança de destino tremenda. Amém? Meu Deus, que palavra tremenda, que palavra rica, que palavra valiosa, que palavra valiosa. Deixa eu ler com você, Joel. Deixa eu ler com você, Joel. Joel, capítulo 2, versículo 25 e 26. Joel vai mostrar o que Deus vai fazer com a sua vida. Sabe quem é Joel? É o profeta que profetizou aquele Pentecoste. Está na semana dele. Olha, se prepara para receber uma palavra de outro homem aqui. Joel. Abra aí, Joel, capítulo 2, 25 a 26. Meu Deus, quanta palavra. Você vai dizer, o que é isso? Isso é a igreja da provisão de Deus. Isso é o Maná 12. Isso é a igreja Batista Ebenezer, aqui de Jacarepaguá. Essa é a cara dela, que você está conhecendo. Você está conhecendo essa igreja poderosa na palavra profética. Poderosíssima. Aqui tem um povo extremamente abençoado e poderoso. Muito atacado, mas um povo extremamente abençoado. Então vamos lá, Joel 2, 25 e 26. Diz assim, preste atenção. Essa palavra profética vem logo depois de uma grande perda que o povo de Israel teve. O povo de Deus teve. Então essa palavra profética é para você hoje. Olha só. 25. Vou compensá-los. Deus falando. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram.
O gafanhoto peregrino, tudo nome de demônio, tá? Agora, ó, nome de demônio. Gafanhoto peregrino, gafanhoto devastador, gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês. Ou o exército que do inimigo, Deus permitiu que fosse até o povo. 26. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Você recebe essa profecia de Joel, essa palavra profética de Joel. Deus vai restituir, o inferno vai ter que recuar e nunca mais você será humilhado, nunca mais será humilhada. Isto vai acontecer. A probabilidade disso acontecer é a mesma probabilidade de que no dia que Eliseu falou, mudasse a história lá em Samaria. A única diferença está no receptor dessa palavra. Aquele general não recebeu a palavra de Eliseu, assinou o atestado de óbito. Quem recebeu essa palavra de Joel, no tempo de Joel, recebeu o atestado de vida eterna. Quem está recebendo essa palavra hoje, já está recebendo vida dentro. A realidade interna está mudando e a realidade externa está mudando. Como que muda uma realidade interna? Quando a gente entende que a palavra tem origem em Deus. Quando a gente entende que a palavra é endereçada a quem crê. Quando a gente entende que a palavra, ela tem um propósito de trazer mudança. Então isso tudo acontece dentro da gente. E quando a palavra profética muda a realidade externa? Quando a gente crê que Deus está fazendo maravilhas. Olha o que Joel disse aqui no final. Deus fez maravilhas em favor de vocês. Que maravilhas são essas? Ele move os céus. Então exército de anjos forçando o inferno a recuar e a restituir. Então ele move exércitos de anjos. Ele faz esse mover tremendo, né? E além de mover os céus e de fazer o inferno recuar e restituir, ele faz também uma outra maravilha. O extraordinário acontecerá. Então a terceira maravilha é do externo. A terceira maravilha é que o extraordinário acontecerá. Queria dizer uma coisa para vocês. Vocês estão recebendo tanta coisa nessa noite. Essa noite aqui é como um seminário de 3 dias. Você está recebendo um seminário de 3 dias e 1 hora e pouca. Eu não sei se tem alguém cansado, porque eu digo para você, cansado de receber bênção, só quem não está bem, ou que o inimigo está amarrando. Não se cansa de receber bênção. A gente não se cansa para entretenimento que não leva a nada. Você está recebendo algo que está se movendo na sua história. E olha que coisa tremenda. Naquele dia de Eliseu, o general não recebeu. Só ele não recebeu. Porque ele não quis crer. O que Deus está nos ensinando? Que nessa noite só não receberá quem não quiser crer. O extraordinário acontecerá. Agora, eu quero falar sobre esse extraordinário que vai acontecer na sua vida. Quem quer ouvir sobre o extraordinário que vai acontecer na sua vida? Meu Deus, olha, aqui todos, levanta sua mão em casa também, aperta aí, dá coraçãozinhos aí no Facebook, para mostrar que você quer que o extraordinário, conhecer o extraordinário que vai acontecer na sua vida. Vamos pensar aqui, queridos. Imagine o povo está lá na quarentena. Está lá na quarentena em Israel. Lá dentro tem o rei. Tem os ricos. Tem os pobres. Tem os classe média. Tem os soldados. Tem todo mundo. Todo mundo estava lá na quarentena. É como hoje aqui, né? É todo mundo em quarentena. Rico, pobre, né? Todo mundo em quarentena. E lá em Israel, tempo de Eliseu, todo mundo em quarentena.
Mas do lado de fora da cidade estavam 4 mendigos leprosos. Por quê? Estavam do lado de fora. Porque um mendigo, um leproso, ele não podia estar do lado de dentro da cidade. Ele não podia estar do lado de dentro, certo? Para não contaminar as pessoas. Então, como não tinha cura para lepra, eles ficavam do lado de fora. Lepra é a hanseníase de hoje, né? Eles não tinha remédio naquela época, eles ficavam do lado de fora até ou ficar curado lá por si só, ou morrerem para lá. Então estavam lá de fora, eram mendigos. Alguém lá de dentro da cidade dava comida para eles. Só que agora a cidade estava fechada. Eles até poderiam entrar para pedir comida, mas as pessoas não tinham comida nem para elas, quanto mais para dar para o mendigo. Então eles pensaram assim: se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de qualquer maneira. Vamos lá no acampamento do inimigo. Quem sabe eles têm pena da gente, somos leprosos, mendigo, e dá um pouco de comida para a gente. Eles tiveram esse pensamento e foram. Quando eles chegaram lá, o que eles viram? Eles viram que o inimigo já tinha ido embora e que estava lá o acampamento abandonado, com muita comida, porque eles levaram comidas para passar lá há muito tempo, porque eles queriam matar o povo de Israel lá naquela quarentena lá, sem precisar lutar com eles, matar eles de fome. Então, eles estavam lá com muita comida que dava para abastecer a cidade, estava lá. E além disso, roupas caríssimas. E além disso, armas, muitas armas. E quando aqueles mendigos chegaram e viram aquilo tudo, não tem mais inimigo nenhum aqui. Por que não tinha mais inimigo lá? Por causa do mover de Deus, os anjos, eles já tinham recuado. E por que deixaram tudo? Porque a ordem era restituir o tempo que o povo ficou lá na quarentena. Então, quando Deus estabelece algo, não importa o meio, o inimigo, o mundo, a natureza, seja o que for, tem que cumprir. É como quando Jesus disse, pegou o barco com seus discípulos e falou: vamos passar para o outro lado. No meio levantou uma tempestade. Uma tempestade iria afundar o barco. Jesus falou: tempestade, pode parar. Vento, pode sossegar. E eles chegaram do outro lado. Porque quando Deus determina fazer algo, nem a natureza, nem inimigo, nem inferno, nem nada vai impedir. Desde que haja uma palavra profética no território. Muito bem, então eles começaram a comer. E eles pensaram assim: pera lá, a gente não está fazendo certo. Eles estão morrendo de fome lá, e a gente sabe disso tudo aqui. Vamos parar aqui de comer, vamos avisar eles. E eles foram lá, chegaram no palácio e avisaram. E chegou o assunto ao rei. Chegou para o rei. Falaram assim: olha, chegou, acabou a quarentena. Que coisa maravilhosa, hein? Essa é uma palavra que muitos querem ouvir hoje, né? Acabou a quarentena. Mas, infelizmente, a ciência não pode te dar essa palavra. Como? Quando o último vírus fala assim: estou dando tchau, eu sou o último. Tem como medir? Não tem. Cientificamente, escute o que eu estou falando para você. Cientificamente, ciência não pode determinar fim de quarentena. Agora, quando Deus age, não tem nenhum vestígio, não fica nenhum vestígio. Sai tudo e fica claro que terminou. Agora, o extraordinário é quem anunciou o fim da quarentena. Esse que é o extraordinário. 4 mendigos leprosos. Olha, acabou a quarentena imposta pelo exército dos sírios e ainda restituíram a gente, porque tem lá muita comida, roupa, caras, armas, tem tudo lá. O negócio foi tão impressionante que o rei falou assim: isso não deve ser verdade. Isto aí é alguma armação do inimigo, alguma emboscada do inimigo. Mas por fim eles foram lá checar a informação dos mendigos e era tudo verdade. O inimigo tinha batido em retirada, tinha recuado e
a restituição, o pagamento por aquele tempo todinho de perdas estava lá para eles. Onde está o extraordinário aí? O extraordinário está no anúncio, querido. Como é que 4 mendigos anunciam o fim de uma quarentena espiritual? 4 mendigos anunciam que chegou uma prosperidade, uma restituição tremenda no território. O que Deus quer nos sinalizar para mim e para você nessa noite a respeito disso? Ele quer sinalizar que o que Ele faz é tão extraordinário que a comunicação já é feita de uma forma extraordinária. Lembra quando Jesus nasceu? Jesus nasceu. Quem é Jesus? O Rei dos Reis. Aí nasceu Jesus. Os anjos poderiam avisar uma pessoa importante. Poderia avisar para as pessoas importantes, não poderia? Olha, nasceu Jesus. Mas eles avisaram para quem? Avisaram para simples pastores que estavam no campo, guardando o seu rebanho. Com aquelas roupas velhas, sujas, né? E eles estavam ali, ficavam no campo, cuidando de bicho. Os anjos apareceram. E eles viram os anjos. Eles ouviram o coral de anjos, né? Cantando, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. E eles ouviram e disseram, porque nasceu hoje em Belém o Salvador, Cristo Jesus, o Senhor. Então, olha que comunicação extraordinária. O que Deus estava dizendo? Acabou a quarentena que Satanás, desde a queda de Adão e Eva, quando Satanás pegou o domínio do planeta Terra e estabeleceu o império das trevas, desde aquela época, agora aquela quarentena estava chegando ao final, porque nasceu a luz do mundo, nasceu Jesus, e então aquela quarentena, o fim do império, do reinado, do domínio de Satanás, estava caindo por terra naquele dia que nasceu Jesus. E quem é que recebe esse anúncio de algo extraordinário? Simples pastores com roupas velhas, sujas, né, mal cheirosos, lá no meio do campo. Quando Deus faz algo extraordinário, para marcar que é extraordinário, Ele coloca simples mensageiros. E aqui, quando chegar aqueles 4 mendigos cheios de lepra, dizendo, olha, acabou a quarentena, chegou o tempo da restituição. Queridos, isso mostra que foi tudo muito extraordinário. Eu quero dizer para você que o extraordinário de Deus chegou para a sua vida. E Deus está usando pessoas simples para falar de coisas tão extraordinárias. E as pessoas são tão simples que muitos nem vão parar para ouvir. Sabia? Que pessoas são essas? É você, eu, você. Nós somos essas pessoas simples. Nós somos anunciadores de coisas extraordinárias. Muitos nem nos ouvirão. Sabe por quê? Quantos seguidores vocês têm? Não sei, acho que nenhum. Sei lá, meia dúzia. Tem que saber o número de seguidores. Tem que saber a fama. Tem que saber tanta coisa para as pessoas pararem para ouvir alguém. Igreja, desnecessário. Não foi isso que aquele juiz falou? Não. Eles podem fazer remotamente. Não entende nada de igreja. Tem coisas que a igreja não pode fazer remotamente, meu querido juiz. Então, mas por que falam isso? Sabe por quê?
Porque não se importam. Porque são pessoas muito simples. Quem deu alguma atenção àqueles pastores que estavam no campo? Eles viram algo extraordinário. Eles anunciaram o fim de uma quarentena da maior que já existiu, feita por Satanás, que era o império das trevas. Caiu por terra. E depois, Jesus, aquela luz que nasceu, consolidou a queda de Satanás, consolidou a destruição dele na cruz, consolidou, pá, jogou por terra. Se nós vivemos hoje, temos problemas. O mundo tem problemas, mas teríamos muito mais se Satanás ainda estivesse reinando. Satanás já caiu por terra. Amém? Ele atua sim com força, mas não tem mais o poder que tinha. Então eu quero dizer, querido, que chegou o tempo do extraordinário na sua vida. O extraordinário acontecerá. Então são 3 maravilhas que vai mudar a sua realidade externa. Os céus vão se mover, o inferno vão recuar e te restituir. E coisas extraordinárias vão acontecer. Coisas extraordinárias. Aqueles mendigos anunciaram uma coisa extraordinária. Eu quero dizer para você que vai chegar anúncios para vocês, que você vai ficar assim, ó. Para mim, não acredito. Vai ficar igual o rei. Por quê? Porque você vai medir quem está falando com você. Você vai medir quem está trazendo aquela proposta. E você vai falar assim: não tem como aceitar isso. Em alguns momentos você vai dizer assim, você vai achar assim, mas peraí, isso é extraordinário demais para mim. Foi o que o rei falou. Olha, o inimigo recuou e restituiu. Está lá a restituição. O rei falou assim: não, isso é muito extraordinário acontecer isso. Isso deve ser uma emboscada. Viu a dificuldade de crer no extraordinário? Então, se você está recebendo a palavra profética, o extraordinário vai chegar para você. Vai chegar para você uma notícia extraordinária. E você vai olhar para o mensageiro, não vai dar crédito. Vai olhar para o tamanho da bênção, também não vai acreditar. Sabe por quê? Porque vai ser tudo extraordinário. Agora, para a gente terminar aqui, antes de fazermos a oração para receber, para a gente terminar, olha, por que aconteceu tudo aquilo? Por que houve esse mover nos céus? Por que houve o recuo do inferno, a restituição? Por que houve o extraordinário acontecendo? Sabe por quê? Porque sobre aquele território, sobre aquela situação, havia uma palavra profética de esperança. Amanhã tudo será resolvido. Amanhã. Essa palavra de esperança. Eu quero dizer para você que amanhã, e é o amanhã de Deus. É o amanhã de Deus. Não estou falando que é amanhã do dia seguinte. Pode até ser. Mas esse amanhã é de esperança. É igual o amanhã de José. José tinha 17 anos. Amanhã as estrelas se dobrarão a você. Isso aconteceu quando ele tinha 30 anos. Amanhã. O amanhã, quando a gente recebe a palavra profética, gravem isso. Essa palavra é para gerar esperança. E a primeira área da nossa vida que tem que receber esperança, gerada pela palavra profética, é a área interna. Creia, porque teve origem em Deus. Creia, porque é para você também. Creia, porque tem um propósito de mudança. Creia internamente. Quando você recebe e crê, você recebeu a esperança. Senão você ouviu uma palavra bonita, mas não aconteceu nada. Então quando você recebe internamente, você está cheio de esperança. Aí é só esperar o externamente.
É só esperar o céu se mover. É só esperar o inferno recuar. É só esperar o inferno restituir. É só esperar o extraordinário acontecer. Amém? Que Deus te abençoe ricamente e que você tenha recebido isso tudo. Tudo. E se você é adolescente ou é criança, melhor ainda. Porque você vai se maravilhar muito, não vai perder muito tempo. Mas e que eu não sou mais criança, estou até mais idade. Ih, maravilha! Eu tive muitas perdas. Maravilha, a sua restituição vai ser maior do que a do adolescente. Se você tem mais idade, a restituição vai ser maior. E se você é mais novo, sua conquista vai ser mais antecipada. Todo mundo vai ganhar. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé para a gente receber a oração profética. A oração profética que vai consolidar tudo que foi dado aqui hoje. Aí você pergunta assim: por que não deu oração profética logo no início? Seria mais rápido, eu poderia ir lá logo ver minha série, né? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você recebe a oração sem a palavra, você não tem a chave. Porque a chave, ela foi sendo construída ao longo dessa palavra. Porque chave, tudo que a gente recebe é pela fé. Sabia disso? A fé vem por ouvir a palavra. Quem não tem paciência nem vontade de ouvir a palavra, jamais terá fé para segurar qualquer chave. Por isso que a primeira chave dessa série chama-se fé. Convido você para ir lá no YouTube, canal Provisão TV, e assistir a fé. Vou contar um segredo para vocês. Eu assisto as minhas palavras lá no YouTube. Eu entro lá, assisto e ainda dou a curtida. Assisto. Ao invés de eu ficar assistindo um filme, às vezes que não me leva a nada. Não que eu não assista, às vezes eu assisto. Tem que ser bom também para me prender, senão no metade eu já desligo. Mas aí eu ligo ali, vou lá na Provisão TV, boto uma palavra daquelas, eu mesmo me ouvindo. E vou recebendo aquela palavra, fico impactado, fico maravilhado, fico abençoado. Estou falando isso. Aqui, ó, Laís vê, Andréia vê, eu fazer isso. Isso é normal. Às vezes vou no carro, aí eu boto lá no YouTube, deixo o telefone lá embaixo, não vou ficar vendo, não preciso ver, né? Eu vou ficar vendo eu mesmo. É só olhar no espelho, né? Então eu fico só ouvindo, prestando atenção no trânsito ali. E hoje em dia o trânsito está mais tranquilo, ainda mais para viagens longas, quando eu vou para a estância, estrada vazia, vou ouvindo palavra. E a palavra vai abençoando, vai alimentando. Então, entenda o seguinte: aqui é lugar de palavra, mas é muita palavra. Amém? Muita palavra. Então agora nós vamos para a oração. Vamos para a oração. É uma oração para receber. É uma oração para ser restituído, abençoado. E essa palavra aqui, essa oração que eu vou fazer agora, é uma oração muito poderosa. Você já sabe quando eu falo que é muito poderosa, né? Já sabe? Quando eu falo que é muito poderosa, porque eu estou usando um texto bíblico. Eu estou orando a palavra. Quando a gente ora a palavra, ora a própria palavra, aí a gente diz que é uma oração muito poderosa. Porque não é uma palavra que eu estou orando espontaneamente. Eu estou pegando um texto bíblico e estou orando em cima dele. Então isso é poderosíssimo, né? Antes de eu fazer essa oração, eu quero lembrar quem chegou depois e não pegou aquela parte que eu falei de qual é o maior sinal de esperança que existe. O maior sinal de esperança que existe no mundo chama-se Jesus Cristo. O maior sinal de esperança a gente vê na cruz. Quando ele morreu ali na cruz, ele trouxe esperança para toda a humanidade, uma esperança de vida eterna.
todo atestado de óbito é rasgado, e um atestado de vida, e vida com abundância, vida eterna, que você já começa a viver agora. Sabe por que muita gente se suicida, tira a vida? E aqui não vai nenhum julgamento, não vai nenhum julgamento, mas eu estou dizendo, sabe por quê? Porque lhe faltou esperança. Lhe faltou esperança. E sabe qual é a maior esperança? A esperança que anula óbito é quando a pessoa tem o Senhor Jesus. Ah, mas eu soube de pessoa que era da igreja também suicidou. Sim, no fato de estar na igreja não significa que a igreja esteja dentro da pessoa. Ok? Então você pode estar na igreja, ouvir sobre Jesus, mas não colocar esse Jesus dentro de você. Quando ele está lá dentro, você tem esperança. Quando você tem esperança, você não comete uma coisa dessa. Que quem comete, a gente não está aqui para julgar não, porque um desespero que entrou. E a gente quer chegar nessas pessoas antes que elas cometam isso e dizer para elas que elas são muito amadas, que Deus as ama, que Jesus ama, que a situação vai mudar. E a gente vai chegar a elas com palavra profética, elas são muito queridas de Deus. Sabe? É uma pena quando isso acontece, e a igreja faz tudo para que isso não aconteça. Tá bom? Mas só acontece pela falta da esperança. Então hoje você está entendendo isso. A esperança maior é Jesus. Receba Jesus, receba as bênçãos da cruz, e você está recebendo a esperança maior dentro de você. Amém? Porque senão você vai pensar que a esperança é só você ser restituído de bênçãos, o inferno recuar. Tudo isso acontece, mas a maior esperança é Jesus. Esta igreja aqui, ela terá a marca sempre da cruz. A marca da cruz. Porque a cruz é prioridade para nós. Amém? Então vamos lá. Você vai colocar a mão no seu coração. Feche os seus olhos. E você vai repetir comigo. Os que estão aqui poderão repetir também. Só peço que repitam em voz baixa, tá? Em voz baixa, mas pode repetir. E vocês que estão em casa podem falar alto aí, pode repetir alto, para que até o vizinho escute. Não tem problema, você está em casa. Aqui eu estou com alguns intercessores, e a gente está só para fazer a nossa transmissão aqui, né? Então a gente não vai falar muito alto, mas vamos falar, vai sair da nossa boca. Então vamos lá. Isso aqui não é uma oração, isso é uma declaração profética, tá? É uma declaração profética que eu estou fazendo sobre a minha vida. Ok? Eu vou ler uma frase e vocês repitam comigo então. Deus me recompensará. Deus me recompensará. Pelos anos de colheita. Que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino. O gafanhoto devastador. O gafanhoto devorador. E o gafanhoto cortador. O grande exército que veio contra mim. Eu comerei até ficar satisfeito. E louvarei o nome do Senhor Yahvé, o meu Deus, que faz maravilhas em meu favor. E eu nunca mais serei humilhado. E eu declaro isso em o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje e sempre eu declaro que eu tomo posse dessa palavra profética e declaro que a esperança entrou no meu coração e está gerando vida na minha vida, e está também mudando todas as circunstâncias negativas ao meu redor. Em nome de Jesus eu oro e eu declaro. Amém, amém e amém.
Aleluia. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Você recebeu essa declaração, oração profética, toda baseada na palavra de Joel, capítulo 2, 25 e 26. Por isso é poderoso, por isso você recebeu. Que Deus te abençoe grandemente. Nós aqui vamos continuar adorando o Senhor, ofertando a Ele como a gente sempre faz. E você que é discípulo do Maná 12, fará também aí da sua casa. Você, nosso querido, nosso amado visitante, durma em paz, receba tudo que Deus te deu e entregue a Ele o que Ele te pede, que é o seu coração. É só isso que Ele pede a você. E receba todo esse milagre, toda essa bênção hoje, que Deus começou hoje a trazer para a sua vida. Em o nome de Jesus, nos vemos aí no próximo culto. Shalom.